Vamos agora à última e mais longa parte de nossa introdução rudimentar à fenomenologia do espírito. A razão. Na terceira parte da fenomenologia, o sujeito finito se eleva à autoconsciência universal, mas isso se dá por etapas. Essa autoconsciência universal, ela só pode ser obtida se a mente trabalhar no mundo, se ela transformar o mundo e a sociedade de modo que as condições para a obtenção dessa autoconsciência sejam dadas. Só pela transformação do mundo operada pelo espírito será possível reunir as condições para que a mente se torne plenamente autoconsciente, adquirindo um conhecimento adequado. Além disso, só pela transformação do mundo operada pelo trabalho do espírito, da mente, se tornará possível que a sua liberdade subjetiva, a liberdade subjetiva da mente humana, da consciência humana, isto é, do pensamento, se realize como liberdade objetiva também. Isso só será historicamente possível para Hegel com o luteranismo, a Reforma e a Revolução Francesa. Na filosofia do espírito escrita após a fenomenologia, Hegel distinguiu em detalhes espírito subjetivo do espírito objetivo. O espírito objetivo é a objetualização do espírito, principalmente em instituições, pelo trabalho do espírito. Essas objetivações constituem uma tríade dialética formada por família, sociedade civil e Estado. A família é aquela em que o espírito se objetifica sob a forma do amor. Hegel supõe, naturalmente, uma família ideal. A sociedade civil é aquela em que o espírito se objetifica sob a forma de classes sociais e especializações, demandando leis, normas que a sustentem. O Estado, finalmente, é a forma suprema de objetivação do espírito, a síntese. E o melhor Estado é, para Hegel, aquele que permite que as liberdades individuais sejam elevadas ao máximo. Em sua investigação da razão, Hegel considera, entre outras coisas, o desenvolvimento da consciência moral, observando que também aqui há três fases. Primeiro, há a moral irreflexiva do costume. Esse é o momento do espírito irreflexivo da Grécia Antiga, antes do tempo dos sofistas, antes de Sócrates. Antes que a moral do costume, dos hábitos sociais, fosse colocada em questão criticamente, a exemplo de Sócrates. Depois, existem as sociedades onde o indivíduo da moral irreflexiva é estranhado, havendo julgamento sobre as tradições. Isso é exemplificado num caso muito posterior, após a Revolução Francesa, o terror jacobino. Esse terror anulava as pessoas reais em nome de uma liberdade abstrata, uma liberdade que não se complementava com o estado de coisas real, a situação real da sociedade. Finalmente, há o desenvolvimento de uma consciência moral na qual a vontade racional geral é um laço comum às pessoas livres. Nesse momento, o espírito torna-se eticamente seguro de si mesmo. Ele toma a forma de uma comunidade de pessoas livres incorporando a vontade geral e vivendo em comunidade. Também vale notar que, em sua filosofia madura, Hegel distinguiu mais claramente três formas dialeticamente subsequentes pelas quais a mente humana tem acesso ao absoluto. Elas são a arte, a religião e a filosofia. Pela arte, o acesso ao absoluto é feito através da beleza. Como define Hegel, a arte é a aparência sensível da ideia. A arte é a realização concreta do universal. É a realização que se dá espaço-temporalmente localizável,
que exemplifica concretamente o universal. Arte e aparência sensível da ideia. Grande insight. A arte apresenta a ideia em sua forma sensível e o seu valor depende do grau de harmonia, diz ele, interna e de unidade de interpenetração do conteúdo ideal universal com a sua forma sensível. 2. Também se pode ter acesso absoluto pela religião. Pela religião nós temos acesso ao absoluto que é figurativo. É verdadeiro, mas é figurativo. Aqui o acesso absoluto já é dado pela verdade e não mais pela beleza. Mas é uma verdade, digamos assim, metafórica. Pela filosofia, finalmente, nós temos acesso conceitual ao absoluto e não mais figurativo. Nesse ponto, o espírito absoluto tem conhecimento do absoluto de si mesmo, dentro e através da mente humana. Na fenomenologia, Hegel se concentra no acesso ao absoluto pela religião e pela filosofia. Em sua posterior filosofia do espírito, que é clara e muito mais fácil de ser entendida, de se ler, Hegel apresenta 3 tipos fundamentais de arte de acordo com a interpenetração entre os elementos ideal e sensível. Primeiro, ao tipo de arte em que o elemento sensível predomina. Essa era a arte simbólica egípcia, em que o elemento ideal era sugerido mais do que expresso. O que predomina é o elemento sensível na arte simbólica, a arte antiga. Por exemplo, a esfinge. A esfinge é um mistério objetivo, pois o espírito não foi ainda concebido. Segundo momento, é o da arte clássica. Aqui os elementos espiritual e material estão fundidos em uma unidade harmoniosa. Aqui o espírito é concebido em sua forma concreta como o espírito individual autoconsciente, cuja incorporação sensível é o corpo humano, a exemplo das esculturas dos deuses gregos. Esculturas que vocês podem ainda ver se vocês forem ao Louvre. Bom, um terceiro momento é o da arte romântica, que para ele é o mais elevado. É aquele momento em que o espírito, sentido como infinito, tende a se sobrepor ao seu incorporamento sensível. Para Hegel, a arte romântica concerne a vida do espírito, ao movimento, ação, conflito. O espírito precisa morrer ou viver, ir além de si mesmo no que ele não é, então retornar a si e tornar-se ele próprio, como no auto-sacrifício e ressurreição de Cristo. Digamos, o Morro dos Ventos Vivantes ou a urna grega. A arte romântica é para ele a forma mais elevada, porque aqui o espírito infinito tende a romper o véu dos sentidos, o que fica particularmente claro na poesia. A arte romântica provê o ponto de transição para a religião, porque a mente percebe que nenhuma incorporação material é adequada para a expressão do espírito. Embora essas 3 formas, religião, arte e filosofia, se sobreponham parcialmente, em certa medida. Vamos agora à dialética da religião. Na seção CC da Fenomenologia, Hegel faz um estudo do desenvolvimento da consciência religiosa. Para Hegel, o que a moralidade deve passar dialeticamente à religião, na qual somos explicitamente reconhecidos como unidos em Deus. Com efeito, a consciência religiosa é uma unidade viva, na qual cada membro da comunidade é para os outros um eu livre que demanda reconhecimento explícito, o que demanda que cada um seja capaz de assumir a identidade na diferença, que é a unidade de uma vida que está presente em todos como um laço interno de unidade que nem por isso aniquila as suas diferenças. Em outras palavras,
A religião requer o reconhecimento explícito de um universal que une os particulares entre si, mesmo sem aniquilá-los enquanto tais. Exige, pois, o reconhecimento da unidade na diversidade. Por isso mesmo, pelo fato de que na religião as mentes individuais se tornam verdadeiramente conscientes, elas deixam de agir segundo desejos egoístas e caprichosos. Elas passam a reconhecer umas às outras como possuindo a mesma natureza universal, elas passam a seguir as demandas da razão, o que lhes permite pensar e agir em harmonia, ou seja, em conformidade com a absoluticidade do espírito, ou, caso queiram, da mente humana coletiva, em conformidade com a mente humana, o telos da mente humana coletiva. Por isso, também, a tentativa do iluminismo francês de prescindir da religião se revelou desastrosa. Contudo, também a religião possui uma história, e também ela se desenvolveu sob a forma de tríades dialéticas. A tríade fundamental apresentada na fenomenologia é a seguinte: começa-se com a religião natural. Essa é a mais imediata forma de religião. Nela não há mais separação entre o homem e a natureza, e o divino é visto na forma de objetos perceptuais. Aqui não há ainda separação. Aqui temos primeiro a religião divinizadora da luz, tomada como força criativa, depois a religião das plantas, dos animais, o totemismo, etc. Mas, na medida em que a sociedade evolui de tribos guerreiras privilegiando diferentes animais deuses para os impérios da antiguidade, a religião natural se torna instável, demandando a sua substituição por uma outra coisa. Aqui chegamos ao segundo estágio do desenvolvimento da religião, e que resulta da entrada em ação do artífice, e passa-se aqui a religião da arte ou da beleza. Ela é encontrada entre os gregos, onde o divino toma a forma humana e passa a ser relacionado à comunidade humana. Essas deidades antropomórficas são representadas então por estátuas, como a de Zeus ou Atenas, e a comunidade deve criar hinos para cultuá-las. No entanto, essa religião feliz dos deuses acaba por encontrar os seus limites. Os deuses reinam acima e além dos indivíduos, que através de seu culto não se tornam capazes de desenvolver plenamente a sua autoconsciência. Essa separação entre a lei divina e as leis e condições humanas é bem expressa pela tragédia grega, na qual o destino e a arbitrariedade dos deuses decidem contra a razão dos heróis trágicos. Esse conflito termina por trazer ao homem a descrença nessas divindades que chegam a ser ridicularizadas nas comédias de Aristófanes. Finalmente, se chega à religião absoluta, o terceiro passo do movimento dialético. Aqui, Hegel faz a transição da consciência grega feliz para a consciência romana infeliz do estoicismo e do ceticismo, quando o espírito ganha certeza de si pela destruição de deuses e homens. Para Hegel, é somente pelo cristianismo, pela religião revelada, que encontra Deus na forma do ser humano, que pode a consciência religiosa recobrar-se, mas não antes. Isso acontece com a doutrina da encarnação. Se Deus é encarnado no homem, então ele divide a sua natureza com o homem. Mais além, a ressurreição demonstra à comunidade religiosa que ela é constituída por mais do que apenas indivíduos objetivos. No cristianismo, o Espírito Absoluto é reconhecido como Espírito. A natureza é vista como criação divina, expressão da palavra, enquanto que o Espírito Santo é visto como imanente aos eus individuais, unindo-os. Mas a consciência religiosa tem uma característica que a coloca um degrau abaixo da filosofia.
ela se exprime na forma de um pensamento pictorial ou ilustrativo, o que ele chama de Vorstellung. Por exemplo, ela fala de Deus como o Pai, de Deus criando o mundo, da queda, da expulsão do paraíso. Para Hegel, não há como se entender essas doutrinas em termos literais. Sua verdadeira significação só pode ser entendida filosoficamente. Considerando, por exemplo, a criação, Hegel nota: esse criar são as palavras pictoriais para a noção em si própria, em seu movimento absoluto. Em suma, a forma religiosa de expressão é intrinsecamente mistificadora. Vemos, pois, como o Mystisches Dunkel dos escritos de Hegel esconde um pensamento revolucionário. Essas formas de expressão, como queda e filho, escreve ele, pertencem ao pensamento pictorial e não ao do conceito, ou degradando o momento da noção ao nível do pensamento pictorial, ou então demandando que o pensamento pictorial se eleve ao reino do pensamento. Como nota Stern, para Hegel, o cristianismo deve tornar-se uma religião na qual o divino é visto como vivendo dentro da comunidade espiritual, como sendo destituído de qualquer elemento transcendente. E o saber absoluto que a religião alcança pela fé só será perfeitamente expresso quando for substituído pelo conhecimento absoluto da filosofia, que é alcançado pelo conhecimento ou ciência. Podemos aqui descrever essa passagem da religião para a filosofia. Na religião temos a ideia pictórica da deidade transcendental que salva o homem pela encarnação única e o poder da graça, enquanto na filosofia temos o conceito do espírito absoluto, o infinito pensamento que se autopensa, que se conhece a si mesmo na natureza, como objetificação e como condição de sua própria atualização, e além disso reconhece nas formas e níveis da história da cultura humana a sua própria odisseia. Chegamos aqui à questão do saber absoluto. A verdade figurativamente obtida pela religião se torna, na filosofia, conhecimento absoluto. Mas o que é, afinal, o conhecimento absoluto? Não é o conhecimento de tudo. É o conhecimento do mundo da maneira pela qual ele realmente é. Não como algo alheio, externo, aliado à consciência, mas como algo que, em sua realidade última, nunca deixou de ser tão mental ou espiritual quanto ela mesma. Ao chegarmos ao saber absoluto, compreendemos que o idealismo é a doutrina filosófica correta, pois desde o estágio da consciência sensível, toda a tentativa de se conhecer uma realidade independente do mental falhou. Assim, se recapitularmos, eu sigo aqui o livrinho desse filósofo australiano, se recapitularmos, nós compreenderemos que, primeiro, nós já havíamos visto os dados crus do sentido na certeza sensível, que eram sem significado a menos que fossem conceptualizados pela consciência. No caso, no iníciozinho de nossa exposição. Depois nós vimos que os objetos materiais se demonstraram construtos da consciência perceptual. Depois nós vimos que as leis da ciência se demonstraram resultados do próprio escrutínio da mente humana. E depois, a partir daí, a consciência passou então a moldar e estruturar o mundo segundo seus propósitos e a modelar um mundo social racional. Toda essa sequência de estágios nos força a concluir que a razão é a soberana de tudo, que tudo o que existe no finito é apenas momento na vida do absoluto, que é de ordem mental, ou seja, espírito absoluto. O conhecimento absoluto é alcançado quando o espírito absoluto, instanciado na mente do próprio Hegel, tendo passado por todos os estágios da fenomenologia, entende a natureza mental de toda a realidade. Quando ele, ou nós mesmos, tendo passado por esses estágios, entendemos a natureza mental da totalidade do universo, nós ganhamos conhecimento absoluto, pois vemos-nos como partes do espírito absoluto quando ele se reconhece a si mesmo como espírito.
Uma vez que a mente descobre que forma uma unidade com o mundo, ela já não precisa ir além. Ela alcançou o conhecimento absoluto por compreender que tudo aquilo que ela quer conhecer é a si mesma. Para Hegel, o conhecimento absoluto é o espírito conhecendo-se a si mesmo como espírito. A mente que se conhece a si mesma. O absoluto, a totalidade infinita, vem a conhecer-se a si mesma em e através do espírito humano finito, da mente humana finita, na medida em que esse espírito, essa mente, eleva-se além de sua finitude e se identifica com o puro pensamento. Pois, como Hegel irá sugerir mais tarde, inspirado no conceito aristotélico de Deus como pensamento que se pensa a si mesmo, o espírito absoluto é o autopensar do pensamento. Em outras palavras, saber absoluto é o nível de conhecimento no qual o sujeito finito participa na vida do pensamento autopensante do absoluto. Ou ainda, em outras palavras, o conhecimento absoluto é o nível no qual o absoluto, a totalidade, pensa-se a si mesma como identidade na diferença, dentro e através da mente finita do filósofo. Como escreveu alguém, somos a consciência do universo que se pensa em nós. Por ser assim, o sujeito do saber absoluto vê a natureza como a sua objetificação e pré-condição para a sua própria vida como mente atualmente existente. Isso não significa que ele vê a natureza como seu próprio produto, mas sim que, como sujeito finito, ele se torna cônscio de si mesmo como sendo mais do que finito, posto que é momento na vida do absoluto, compreendendo que a natureza é um estágio necessário do processo de autoatualização do espírito. Note-se que o ser, o absoluto, o espírito absoluto, a infinitude, o universo, a totalidade, Deus, nomes de uma mesma coisa com conotações diversas, embora não podendo ser igualado ao homem em sua finitude, eles vêm a conhecer-se a si mesmo somente através do espírito humano, da mente humana finita. Contudo, o espírito ou mente absoluta precisa ser um único, pois se cada mente humana fosse um espírito, existiriam muitos mundos, um correspondente a cada mente. E elas desconheceriam umas às outras, seriam como mônadas. Para Hegel, o espírito absoluto é Deus, mas não é um Deus fora do mundo, e sim um Deus que contém o mundo dentro de si mesmo, e que só é mais do que o mundo no sentido de que o todo é mais do que a soma das partes. O conhecimento absoluto é também para Hegel inseparável da liberdade genuína. Isso é assim porque ser livre é para Hegel ter tudo, antes de tudo, ter uma mente livre. Trata-se aqui da liberdade da razão, da liberdade de fazer escolhas racionais, e essa liberdade só é possível quando o espírito alcança o estágio do conhecimento absoluto. A razão é essencialmente universal, e se ela é um médium da mente, então a mente é também universal. As mentes dos homens particulares são ligadas porque eles compartilham de uma mesma razão universal. Somos aspectos de uma mente, unicamente universal, e nossa liberdade consiste na compreensão disso, em estar nisso. Só quando temos saber absoluto, ou seja, quando nos tornamos conscientes da natureza racional de nosso intelecto, naquilo que pensamos, naquilo que fazemos, é que nos tornamos realmente livres. Como comentou Peter Singer, não poderia haver conclusão mais momentosa. As páginas que concluem a fenomenologia não são uma mera descrição da culminação da história humana. Elas são essa culminação. Hegel traz assim o seu gigantesco trabalho a uma corajosa e brilhante conclusão. Se o vasto edifício é sólido, é outra razão, é outra questão. Mas mesmo que ele desmorone diante de nossos olhos, não podemos deixar de admirar a amplitude e originalidade do seu desenho. Ou no comentário de Copleston, que resumo aqui, mesmo que as supostas conexões dialéticas entre os vários níveis sejam muitas vezes fracas na obra de Hegel,
indiretas ou artificiais, a investigação especulativa da odisseia da mente humana, que ascende de formas mais inferiores até a forma mais alta da consciência, na qual o finito não se distingue mais do infinito, ao pensar-se como parte dele, não deixa de ser impressiva e fascinante. Uma objeção central que retiro do livrinho de Peter Singer sobre Hegel é a seguinte: apesar de tudo, permanece a convicção de que algo fora da mente existe. Se a mente impõe seus conceitos ao dado cru, parece que é preciso um algo lá fora, ao qual esses conceitos sejam impostos. Esse algo pode ser indivisível, por que não? Além disso, não há qualquer evidência de que esse algo seja ele próprio imposição da própria mente. Do mesmo modo, a mente forma o mundo ao trabalhar nele, mas é preciso que exista algo sobre o que a mente possa trabalhar. Esse algo não deveria, parece, ser a própria mente. Com efeito, parece que a oposição material-mental é como a oposição interno-externo, claro-escuro, em que um termo demanda a aplicação do seu oposto para que ele próprio possa ser aplicado. Isso eu concordaria com Peter Singer. Além disso, devemos notar que Hegel viveu antes de Darwin. Como notou Daniel Dennett, a evolução após Darwin passou a ser explicada em um sentido de cima para baixo. A evolução antes de Darwin, aliás, era explicada no sentido de cima para baixo. Por exemplo, o Deus Criador criou as espécies e fez com que elas evoluíssem em direção a um certo telos. Mas, após Darwin, a evolução natural passou a ser perfeitamente compreensível que se entendesse o processo evolutivo como sendo um processo cego e casual de baixo para cima, ao invés de ser de cima para baixo. Ora, isso vale para a evolução das espécies, mas talvez valha também para a evolução social e coisas do gênero. Mesmo que Hegel negue a existência de um Deus criador, essa diferença não parece, nem poderia, lhe ser muito clara, a diferença que eu coloquei acima, o que lhe permite sustentar uma terminologia mística e crer em uma finalidade intrínseca à evolução, mesmo que inconsciente. Mas o mistério, para mim, permanece. Observação: a aula foi preparada, em boa parte resumindo os textos de Singer e Copleston, que estão abaixo mencionados. O texto de Stern é claro e bem mais aprofundado, explicando a fenomenologia do espírito em detalhes. E é importante para quem quer ler a fenomenologia. Além da própria fenomenologia do espírito, existem textos de Hegel muito mais claros que podem auxiliar, que são a sua filosofia da história e filosofia do espírito. Eis uma breve seleção dos textos que podem ser úteis a título de introdução e que foram utilizados aqui, começando do mais fácil, que é o pequeno livro de Peter Singer, pequeno e brilhante livro.